Cumprimentamos a todos os nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O nosso textuário: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Estudaremos os tópicos a seguir. Veja, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Veja mais, tópico 2, o propósito da ceia do Senhor. E, finalizando, o modo de celebração da ceia do Senhor. Queridos irmãos, vamos para o nosso comentário, a partir de agora. A ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja. Primeiro, eu creio em Jesus na cruz do Calvário. Segundo, eu sou batizado nas águas, certo? E terceiro, eu como da mesa dos pães da mesa do Senhor. Ok? Então, nós estamos estudando a forma do modo e toda a liturgia em que nossa igreja celebra a ceia do Senhor. Primeiro, quem deve tomar a ceia do Senhor? Todos aqueles que passaram pela cruz, número 1, foram batizados nas águas, número 2. Aqui é uma simbologia das águas do batismo por imersão, que no Antigo Testamento era uma simbologia de uma pia que lavava o sacerdote, ok? Agora veja que a mesa da apresentação, que estava dentro do tabernáculo, também é uma apresentação hoje da mesa do Senhor, aonde todos os cristãos eles ceiam, juntamente com os seus irmãos. Primeiro, passar pela morte aceitar a morte de Cristo do Calvário, aceitar o batismo nas águas e comer dos pães e também tomar do cálice do vinho, que é um símbolo do sagrado do sangue de Jesus. Agora, todos nós precisamos passar por uma avaliação. Todas as vezes que comeis e bebeis, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora, cada um de vós, disse Paulo, deve examinar a si mesmo. Esse examinar a si mesmo não é amedrontamento, não é procurar os indignos. Não, é fazer uma autoavaliação de que nós, embora com os pés calçados para a preparação do Evangelho da Paz, nós sujamos os nossos pés. E é preciso lavar os pés. E essa autoavaliação é lavar os pés. Assim como os discípulos foram lavados os pés pelo Senhor Jesus. Lembra? E esse lavar os pés é pela avaliação da palavra de Deus, para que nós sejamos dignos de participar. Essa autoavaliação pela palavra do Senhor. Então, observando que todos nós, confessando os nossos pecados diariamente, crendo em Jesus Cristo, passando pela bacia e agora nos pães da apresentação, nós temos um cordeiro a ser apresentado aqui. Ok? Veja que o cordeiro foi apresentado desde o Éden. Então eu tenho um cordeiro antes da fundação do mundo. Isso na eternidade. Eu tenho o cordeiro do Éden, que é o desde a fundação do mundo. E aqui está escrito o antes e o desde em Pedro e em Apocalipse. Em Apocalipse está o antes, melhor, o desde a fundação do mundo. E em Pedro está escrito o antes da fundação do mundo.
Agora nós temos o cordeiro aqui, ó, apresentado na cruz do Calvário. Só que ele foi apresentado também nas águas do batismo, a João Batista. Então nós temos o cordeiro aqui do batismo, certo? E nós temos o cordeiro da ceia. É o mesmo cordeiro, ó, o processo. Ok? E finalizando aqui, nós temos o cordeiro das bodas. As bodas do cordeiro. Certo? Então, nós observando que Jesus diz, fazei tudo em memória de mim. Então, todos os sacrifícios no Antigo Testamento eram oferecidos a Deus com uma única lembrança. Um homem vai morrer por mim. A graça de Deus a se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, veja que o cordeiro do Éden, o cordeiro da cruz, e o cordeiro da ceia, e o cordeiro das bodas, deve ser lembrado. O Pai lembrou do cordeiro antes da fundação do mundo. Nós precisamos lembrar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no ato sublime da ceia do Senhor. O cordeiro do Éden estava longe de Moisés, mas Moisés lembrava. Entendeu aí? Lembrava também Abraão do cordeiro de Deus lá dos tempos de João Batista. Veja a lembrança também do profeta nas escrituras, quando escreve que o menino se nos deu, o profeta Isaías. Ele também lembrou do cordeiro do tempo de João Batista. Um homem. Veja que o próprio Jesus, ele disse, ó, tira todos os tipos de animais cordeiro que me representava, mas coloca o cordeiro legítimo da cruz. Abraão desejou ver meu dia, e viu e se alegrou. Glória a Deus. Porque todos os sacrifícios de Abraão levavam para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no ato da ceia do Senhor, nós devemos lembrar do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja que de Moisés, de Abraão, apontava para um cordeiro futuro. Então, nós, iguais a Abraão, veja aqui, ó, nós vamos mostrar isso aqui. Ó, Abraão, nós. Então, há um cordeiro que nos representa antes e depois. Abraão desejou ver meu dia e viu, e se alegrou. Nós já lembramos do cordeiro no ato da ceia do Senhor. Então, Abraão lembrava um cordeiro futuro, e nós lembramos de um cordeiro passado. O cordeiro é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amém? Então veja que é o mesmo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é apresentado na ceia do Senhor. Então Abraão olhava para frente e nós olhamos para trás. Veja que o cordeiro foi apresentado por João Batista a Israel, e Israel até hoje está olhando para frente. Porque para Israel, o cordeiro apresentado por João Batista, eles rejeitaram. Entendeu aí? Então Israel ainda olha para frente. Nós somos iguais a Abraão porque somos filhos na fé. Pai Abraão. Então a doutrina não muda. O cordeiro é suficiente, é o mesmo, o que morreu, ressuscitou. E o fundamento da doutrina é que ele está voltando. A ceia do Senhor comemora a justificação, santificação também, que é baseado no ato do próprio cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado. Então somente ele justifica e santifica. Não é pelo nosso ato, pois se fosse pelo nosso ato, não precisava dele morrer. Amém? Então veja que tudo que eu faço, ou que nós fazemos, jejuar, orar, tudo é feito em memória dele. Nada justifica a nossa própria justiça. Porque se nós temos a fé,
Veja quem é o autor e consumador da fé. Veja quem é que salva. Veja quem é que perdoa os nossos pecados. Veja quem é que faz as obras de Deus através da igreja. Então veja que os nossos atos não é ato para alcançar algo, porque ele já alcançou. É mérito de Cristo. Glória a Deus. Por isso fazemos, porque Jesus vive em mim. Por isso fazemos em memória dele. Glória a Deus. Paulo disse: Jesus vive em mim. O ressurreto vive em mim. Todas as obras que eu faço no altar, veja, no batismo, na ceia, isto comemora os atos memoriais de Cristo. O crente, quando crê na justificação, ele vive em santidade. E se ele viver de qualquer maneira, veja que ele não vive para Deus. Veja, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6. Paulo disse, de modo nenhum. Porque o mundo é quem permanece no pecado. Ele está dizendo que a graça é incompatível com o mundo. Então o crente não pode ser mundano. Por quê? Porque a graça não é compatível com o mundo. Permaneceremos no pecado, isto é, seremos iguais ao mundo, porque o mundo permanece no pecado, para que a graça de Deus continue abundante. Paulo disse, isso não funciona. Então, quando o crente é crente, a graça de Deus superabunda sobre os seus pecados. Glória a Deus. O crente, ele é irrepreensível, ele se auto-repreende antes de ser chamado a atenção. Se alguém chama a atenção pelo seu pecado, ele se arrepende. Veja se você conhece algum líder que, ao saber do pecado de um irmão, ele lança tudo ao público. Não confesse a esse líder. Se aquele crente errou, e se o líder não sabe lidar com o pecado do irmão, ele vai errar mais ainda. Porque o pecado só pode ser público, só pode ser confessado publicamente, se o pecado já tiver sido público. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vai somente você e seu irmão. Se você tem alguma coisa contra Deus, é somente você e Deus. Mas se afetou a igreja, a congregação, deve-se, nesta forma, ser confessado diante da congregação. Mas o pastor, o líder, sabe do pecado do irmão, e muitos dele abrem a boca no microfone para falar daquele irmão. Então, o líder que causou o escândalo, ele está em maior castigo do que o próprio que confessou. Ok? Esse negócio de confessar, precisamos entender bem a palavra do Senhor. O líder tem que exortar, sem escândalo, e o pecado do crente, mediante a confissão a Deus, e mediante a palavra, o crente é lavado, então ele é perdoado. Então, ele continuará na posição de filho de Deus, sem tirá-lo do alimento. É claro que deve tirá-lo daquelas formas, se ele for um obreiro da casa do Senhor. Então, a disciplina será quanto ao cargo que ele exerce, mas não deve tirá-lo ou privá-lo da ceia do Senhor. O que acontece hoje é que muitas igrejas estão vendo o crente cumprindo a disciplina, se ele já está perdoado. E se nós dizemos, se você cumprir a disciplina, você vai para o céu, porque você está obediente? Então, como é que alguém pode tirar ou colocar 6 meses, 1 ano, privando o crente obediente a Deus do alimento, da ceia do Senhor? Algum pai retira o alimento do filho quando o filho é disciplinado?
Você já viu o pai tirando o alimento do seu próprio filho? Esse filho, ele é castigado, é retirado algumas coisas que ele tem, mas o castigo não implica em retirar o alimento, ok? Porque senão ele morre. Se tirar o alimento, seja até de um preso, ele morre. Nós vamos estudar profundamente essa questão do alimento. Veja, alguns tiram a ceia. Se a pessoa está perdoada, ela é digna. Como é que a pessoa tira a ceia se a pessoa está perdoada e ela é digna? Sim, eu estou falando digno de entrar no céu. Então veja que os cargos denominacionais, sim, pode ser afetado, pode sim ser retirado. Mas a membresia dele estar no corpo, ligado ao corpo, não é competência do líder. Ninguém pode assassinar ninguém, nem espiritualmente. A verdade deve ser aplicada ao líder primeiro. Jesus não é só do líder, Jesus também é do povo inteiro. Na ceia do Senhor, a igreja deve estar quebrantada, leve, livre e lavada pela palavra. E a mensagem da ceia é doutrinária, estabelece a doutrina da volta de Jesus. Não deixe que Satanás entre com seus desvios, porque já temos o padrão doutrinário da palavra de Deus. Amém? Então veja, meus irmãos, nessa lição de número 10, ok? A ceia do Senhor é o tema de hoje. Lição 10, a ordenança da igreja. A segunda ordenança da igreja. A fidelidade de Deus é mostrada a nós quando nós somos chamados para a comunhão de Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Então veja que a fidelidade de Deus é comprovada quando eu participo da mesa do Senhor. Então a mesa do Senhor é o elemento, a mesa do Senhor é o elemento que tem valor para a nossa comunhão. Qual é o símbolo do móvel? A mesa. Então a comunhão mais profunda da igreja que está naquele culto. Por isso que a ceia celebra felicidade. Alegria. Veja que a alegria é profunda. Comunhão uns com os outros. Na mesa do Senhor. Agora, observa-se 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus para qual foste chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma grande mensagem. Veja, 1 Coríntios 1 e 9. Deve também ser uma das leituras, entre outras, por exemplo, a de Coríntios, 1 Coríntios, a de Mateus e a de Lucas, que são textos nesses livros que tem sobre a ceia do Senhor. Também mais um, anote, 1 Coríntios 1 e 9. Fiel é Deus pela qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Uma mensagem linda para a ceia do Senhor. Um texto de pregação, de leitura para a ceia do Senhor. Um texto para escolher entre outros que citamos aqui. Então a fidelidade de Deus é comprovada quando eu participo da mesa do Senhor. Veja que o ato mostra a fidelidade de Deus. Ok? Agora, observando exatamente nessa lição de número 10, a ceia do Senhor não pode ser oferecida a pessoas estrangeiras, a menos que ela se submeta ao crivo da palavra de Deus. Isto é bíblico. Veja que no tempo da lei, lá no tempo da Páscoa, os estrangeiros, para participar da Páscoa, eles tinham uma regra.
tinha que obedecer os regulamentos da palavra de Deus para que eles participassem da Páscoa do Senhor. E a ceia do Senhor foi instituída por Jesus no meio da Páscoa. No meio da Páscoa, Jesus pegou o pão, deu graça, depois pegou o vinho e deu graças, e o pão partiu e deu a todos, e o vinho bebei dele todos. A ceia do Senhor não pode ser oferecida às pessoas que não foram batizadas nas águas. Não pode abrir mão desta verdade, porque o estranho não pode entrar. O membro pode participar, porém, se ele pecar, deve arrepender-se e participar. Nunca devemos nós abster-se da ceia, sempre confessando e participando. Confessando e participando. Glória a Deus. Veja que Jesus, quando ia participar do ato sublime da ceia, ele reservava os seus discípulos à parte. Era no cenáculo, era na casa, e sempre à parte ele participava da ceia. A nossa igreja, nos anos de 1970 e 1974, a nossa denominação, a Assembleia de Deus, fechava as portas para que somente os membros pudessem participar. Veja a base bíblica de Jesus à parte no cenáculo somente com os seus discípulos. Isto quer dizer que o estranho não pode participar. Ok? Agora veja, a ceia do Senhor não é instrumento de disciplina. Não se pode usar a ceia do Senhor como instrumento de disciplina. Ninguém pode dizer, você não pode ceiar. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer, você tem 6 meses aí para poder ficar fora da ceia. 1 ano. Quem foi que ensinou isso? Onde é que está esse tempo? Se o tempo é o arrependimento que traz o refrigério pela presença do Senhor. Há casos na Bíblia de que pessoas se arrependeram e tomaram a ceia. Nós vamos estudar isso com base no Antigo e no Novo Testamento, dentro da nossa aula extra. Amém? Agora veja o que acontece. Quando Jesus vai ministrar a ceia, ele não tira Judas. Fosse eu e fosse você, eu não, mas fosse você, talvez tirasse. Porque eu tenho instrumentalidade pelo Espírito Santo de discernir pela palavra. Você tiraria Judas? Jesus não tirou. Então o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, ele faz o discernimento de quem é quem. No ato da ceia, é lembrado desde a traição até a segunda vinda de Jesus. Irmãos, a gente só tira a pessoa sem conhecimento. Entendeu aí? A gente coloca 6 meses e 1 ano sem conhecimento. Mas você pode ter discernimento e que, quanto aos demais ou todos os membros que ali estão, deve ser orientado a fazer seu autoexame, como diz a palavra, e participar. É assim que eu entendo. E é assim que você deve entender. Judas não poderá ser retirado, porque no meio dos 12 vai ter um que vai ser lembrado. Entendeu aí? Então o sofrimento de Jesus não começa na sexta. Ele começa desde a quinta. Desde quando ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Agora, esse negócio de 6 meses e 1 ano não determina a participação do membro à ceia do Senhor. O que vale aqui é o arrependimento da pessoa. A pessoa decide
É a pessoa que se arrepende. E ela decide no dia da ceia. É a pessoa que decide. É ela com Deus. Esse é o grande mistério. A pessoa se arrepende e ela é dita assim: tem que cumprir a disciplina. Porque se você cumprir a disciplina, você será salvo. Mas como uma pessoa obediente que tem comunhão com Deus na disciplina, é proibida de participar da ceia. Quem é o responsável de perder muitas vidas durante a trajetória desses 6 meses e 1 ano? Que determinam a abstinência da ceia. Quem é responsável de uma vida que, quando ela se abstém por ordenança humana e se perde e vai para o inferno por causa do próprio homem? Quem inventou esses 6 meses de abstinência de ceia? Atos dos Apóstolos fala que todos os dias no templo eles participavam da comunhão. Assim como também todos foram batizados. A ceia do Senhor é para todos os membros do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, nós vamos ver, Números 9, versículos 3. Anote aí. Números 9, verso 3. Celebrarei segundo o regulamento. Que regulamento é esse? O que Paulo disse: examinai. O único regulamento para tomar a ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não diz, e não coma. A parte que continua no texto é: e coma do pão e beba do cálice. Ele pede para examinar, para o homem se arrepender, aquele membro, e depois comer. Judas não examinou, Judas não quis participar. Embora Jesus tenha colocado do seu lado para comer do mesmo pão e no mesmo prato, Judas preferiu vender Jesus. Enquanto Judas está pensando em vender Jesus, o próprio ato da ceia do Senhor o retirará. Enquanto ele pensa em trair Jesus, Paulo diz: há muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Que é o sentido de dormir. E muitos que dormem. Então, enquanto ele está se vingando de Jesus, o ato da ceia se encarregará de fazer justiça. O próprio ato da ceia. A ceia não começará enquanto Judas estiver. O ímpio não pode permanecer na casa do Senhor. Os falsos serão revelados. Isso é forte, viu? Veja que, versículo 4 do capítulo 9 de Números. Celebrarei segundo o regulamento. Deve celebrar Páscoa, veja, um tipo profundo e forte da ceia. Veja que, versículo 6, havia alguns na antiga aliança, crentes fracos, esses que tocavam em cadáver humano e que também fazia uma longa viagem. É o chamado hoje o crente desviado. Entendeu aí? Eles estavam contaminados pela comunhão com as pessoas do mundo. Veja, tocar em cadáver humano simboliza o mundo caído nos seus pecados. Eles precisavam ser lavados pela palavra. Eles estavam impuros e não podiam ofertar o cordeiro pascual. Mas isso sem um arrependimento. Eles foram discutir com Moisés e Arão. Era a vida deles que estava aí para ser discutida.
Eles se arrependeram e disseram: nós queremos participar. Mas vocês tocaram no cadáver do homem morto. Mas nós se arrependemos, nós queremos participar. Nem Moisés, olha como uma coisa delicada, irmão. Tinha uma decisão para eles. Se podia ou se não podia. Aí nós colocamos 6 meses, 1 ano. Moisés foi consultar a Deus, irmão, para saber o que devia fazer, se participava ou não participava. Sabe o que foi que Deus disse? Deus viu o arrependimento deles. Deus disse: eles vão celebrar a minha Páscoa. Glória a Deus. Deus determinou que eles celebrassem a Páscoa. Veja lá, Números capítulo 9. Se o pastor proibir e você se arrependeu e quer participar, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, pelo arrependimento. Participe com alegria. Você tem direito, Jesus morreu por você, e você foi batizado nas águas. Jesus já lhe perdoou. Não é rebelião do membro, será? Não. Assim como Moisés, o pastor vai ter que se virar para falar com Deus. Ninguém pode privar um membro de ceia. Por isso que quando vai passando o cálice, melhor primeiro o pão e depois o cálice, ninguém pode dizer: ei, você não pode. Não é competência do obreiro que ministra a ceia dizer que não pode. Não é competência. Entendeu? É forte esse mistério. O pastor vai ter que se virar e falar com Deus. Assim como Moisés, ele falou com Deus. Muitas vezes o pastor diz e faz coisas que o Senhor, nosso Deus, não disse e nem fez e nem ordenou a fazer. Às vezes o líder decide por sua própria conta. Como proibir alguém que já tem perdão de pecados? Se ele já foi batizado nas águas, se ele já está limpo, tem que participar. Ele tem que fazer seu papel sacerdotal real. Primeiro lavar com água limpa e lutar pela sua alma. Glória a Deus. E não privar ninguém do alimento, para que nós não sejamos cúmplices da sua morte, ou que ele vá até mesmo, infelizmente, que muitos têm ido para o inferno. O papel não é excluir, pois nem todos os casos é exclusão. Interessante essa parte. Para excluir um membro da igreja, não é para qualquer um. O papel fundamental do ministro é ministrar restauração. Olha aí, meus irmãos. Não é papel fundamental de exclusão, embora isso possa acontecer. Moisés disse o seguinte: espera aí um pouco, eu vou consultar o Senhor. Então chama os batizados, aqueles que se desviaram, fizeram longa viagem, tocaram em cadáver morto humano, deram uma voltinha no mundo. Pergunte se eles estão arrependidos, se eles querem voltar à comunhão com o Senhor, nosso Deus. Chame eles, ore por eles. Está cheio de gente assim, irmãos. E até mesmo na igreja, que fez uma longa viagem. Jesus veio nos libertar, limpar, nos dar direito de filho. Deus tem a palavra final e de decisão. Paulo disse: examine e depois coma. Moisés disse, o Senhor disse e ordenou a comer. Busque o perdão, entre pela porta, confesse. Deus vai dar oportunidade para você criar vergonha. Se não criar vergonha, vai viver no pecado para sempre. Ou você cria vergonha, ou você volta de vez para o mundo. Jesus pegou a ceia e deu para Judas.
Tu tá me traindo, mas que vergonha na cara, Judas. Tá aqui o pão, coma. Mas que oportunidade para o Judas se arrepender, irmãos. No ato da ceia, Senhor, o Senhor sabia de tudo. Ele revelou o traidor. E na hora da ceia, o traidor foi revelado. Veja a forma amorosa de Deus para com o pecador. Enquanto ele queria matar Jesus, Jesus pegou o pão. Tá aí, coma, meu filho. Coloca esse pedaço aí na sua boca. Come desse pão. Comendo junto ao prato de Jesus. Judas estava traindo e Jesus chamando para comer do pão da ceia. Judas estava vendendo e se matando. Quem participar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então não há uma preocupação bíblica, de 6 meses a 1 ano. Não há. A pessoa tem que criar vergonha na cara, certo? E confessar e participar. Ou então vai ser um Judas. Porque sempre vai ter um traidor. A ceia não é oportunidade de banquete, mas sim um memorial. Veja 1 Coríntios 11, 22. É um memorial desde a traição na Páscoa até a glória da sua segunda vinda. A ceia é um memorial que declara a nossa fidelidade e intimidade com Cristo, à mesa do Senhor. O memorial elimina o sacrifício contínuo da ceia, da lei. Voltando à fita. O memorial elimina o sacrifício contínuo da lei. Lembra que o sacrifício contínuo da lei, sacrifício de animais. E a ceia do Senhor eliminou o sacrifício de animais. Agora, veja, o memorial declara-nos limpos. E também declara que o cordeiro foi imolado uma única vez. E quem é o cordeiro? É Cristo, sem defeito, sem pecado. Seu sangue foi aceito pelo Pai. Alguns líderes dão ceia e não estão nem aí para a doutrina. Eu quero dizer o seguinte, que a ceia é para membros. Judas não era um dos 12? Ele não era um ímpio. Ele era um dos 12. Ele não era um estrangeiro, ele era um dos 12. Ouviu Jesus durante 3 anos. Mas estão permitindo que ímpios entrem na ceia. Olha a diferença. Estão permitindo que estrangeiros entrem na ceia. E a igreja permite que o ímpio e o estrangeiro participe. Agora aí está errado. Ele não é membro, ele não foi batizado nas águas. Aí está errado. Aí eles estão deixando que Agag viva, enquanto a Bíblia ensina que nos dias de Agag, Samuel foi preciso ser levantado por Deus para eliminar Agag, que hoje simboliza a carne. Saul não fez isso. E muitos líderes como Saul têm deixado Agag vivo. Mas Agag é símbolo da carne. E estão por aí os líderes dando comunhão a Agag, como Saul fez. A ceia do Senhor, ela precisa mostrar um Jesus vivo, que passou pela morte e que está à destra do Pai e está voltando. Glória a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, deixa eu aqui. Vamos aqui rapidinho. Vamos lá.
A segunda parte dessa aula, nós vamos continuar no Zap. 85DDD 991 28 12 60. Nós vamos falar sobre o Antigo e o Novo Testamento, a questão da Páscoa e a questão da ceia. Esses três tópicos sendo comentados dentro da base, como a ceia foi lembrada, certo? Por que Paulo ensinou no texto? Com que base ele ensinou a ceia? Todo o Novo Testamento vem com base no Antigo. Então o Antigo Testamento é o alicerce para o estabelecimento do Novo Pacto. Então Paulo vai ensinar a ceia mediante textos do Antigo Testamento. O que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Glória a Deus. E vamos ver Jesus na simbologia e Jesus na realidade. E hoje, o símbolo da ceia, o pão e o vinho. Veja Jesus na memória, no ato da ceia do Senhor. Nós vamos participar de um link, de uma aula nova, totalmente no nosso WhatsApp. 85DDD 991 28 1260. 1260. É de uma forma privada. Somente aqui no WhatsApp nós vamos enviar para você em forma de link. Peça sua segunda parte da aula aqui, ok? Segunda parte da aula. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando mais aulas e enviaremos em breve. A paz do Senhor a todos. Não esqueça de compartilhar, apertar no like. Precisamos da sua ajuda. Deus te abençoe. Não tem dificuldade de apertar no like. Não tem dificuldade de se inscrever no canal. O canal precisa de ajuda. E o YouTube precisa entender que você está gostando do conteúdo. E quando você aperta no joinha, e quando você se inscreve e faz um comentário dizendo amém, o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser levado a mais pessoas. Então faça isso. Ajude esse canal. Deus lhe abençoe. Deus lhe guarde. A paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.